aí, pessoal, voltamos, né? Mais um bloco de processo penal. Hoje o tema é o quê? Flagrante delito. Hoje o nosso tema é flagrante delito. Começamos o nosso bloco a trabalhar com a diferença entre flagrante, obrigatório e facultativo. Vimos que o facultativo determina qualquer do povo e o obrigatório são alguns agentes que têm a obrigatoriedade de prender em flagrante: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Todos esses agentes, né, eles têm a obrigação de prender em flagrante delito, tá? Depois iniciamos a diferença entre os chamados flagrantes. Vimos o flagrante presumido, vimos o flagrante próprio e vimos o flagrante impróprio. Conceituamos aí. O que a gente vai ver agora? Emanuel, está faltando aí de flagrante forjado. Vamos trabalhar isso. Tem calma, tem calma. Porque esses flagrantes estão dentro de certas leis, né? Você tem o flagrante postergado na Lei 11.343. Você tem um flagrante postergado na Lei de Organizações Criminosas, né? Então, a gente vai trabalhar isso aí, não se preocupa não, tá? Vamos trabalhar primeiro como ocorre a prisão, o procedimento da prisão em flagrante delito. Depois a gente vê o resto, tá? Então, artigo 304 na tela. O artigo 304 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte: apresentado preso à autoridade competente, apresentado preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Bem, o dispositivo 304, ele se refere ao que chamamos de auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante. Então, obviamente, se eu prendi alguém em flagrante, essa pessoa tem que ser conduzida à delegacia. Só um adendo, preste atenção. Não está no Código de Processo Penal, mas está na doutrina, está na jurisprudência. Aquele que se apresenta espontaneamente, preste atenção, aquele que se apresenta espontaneamente não pode ser preso em flagrante delito. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, pessoal: se o cara se apresentou espontaneamente, ele não tem, veja só, ó, isso é muito subjetivo, mas a ideia é essa, ele não tem a intenção de fugir, ele tem a intenção de responder, não é, pelos seus atos. Então, por isso que isso estava em dispositivos anteriores ao Código de Processo Penal, e hoje a doutrina e a jurisprudência ainda reconhece que, se ele se apresentou espontaneamente, ele não pode ser preso em flagrante. Inclusive, não é? O Código de Trânsito brasileiro tem uma situação interessante, que ele diz que aquele cara que socorre a vítima, não é? Então, eu cometi um acidente de trânsito e eu fui lá e socorri a vítima, eu não posso ser preso também em flagrante. Porque a ideia de quê? Da voluntariedade do indivíduo. Então, eu tenho que observar
se o indivíduo está sendo voluntário, se aquele indivíduo está querendo contribuir, não é, para a elucidação do fato, contribuir para a justiça. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o auto de prisão em flagrante. O que diz o artigo 304? O indivíduo vai ser conduzido à delegacia, o indivíduo deve ser conduzido à delegacia e lá na delegacia, não é? Deve ser lavrado esse auto de prisão em flagrante. Então você que é policial, quando chegar lá na delegacia, obrigatoriamente você vai ter que se identificar, dizer seu nome, sua matrícula, sua patente, sua graduação, tá? Então você vai se identificar, inclusive não só está aqui previsto no artigo 304, mas também na Constituição Federal, lá no artigo 5º, que diz que aqueles que prenderam devem se identificar, não é? Quem conduziu a prisão ou quem prendeu deve se identificar. Isso aí é o princípio da publicidade, meus amigos, para evitar as chamadas prisões ilegais. Aí tem muito aluno meu que pergunta o seguinte: ah, professor, e o cara tá de balaclava? Não tem problema, pessoal. Continua com a balaclava lá, sem problema nenhum. Ele não precisa mostrar o rosto. Não, a lei, a Constituição, não determina que ele mostre o rosto. Ele determina que ele se identifique. Então, esse cara está lá, ó. Não vou mostrar meu rosto para que esse perigoso traficante não veja quem eu sou, mas no auto de prisão em flagrante ele vai ter que se identificar. Não tem como. Por quê? Porque o artigo 304 diz o seguinte, que ao chegar lá, vocês vão assinar a entrega do preso. Ó, você chega lá, tô aqui, esse cara estava traficando. Aí ele vai, o escrivão vai fazer preparar o auto de prisão em flagrante, lá, o registro, né, tudinho, e vocês vão assinar o recibo chamado recibo de entrega do preso. E vão receber a cópia, não é, desse recibo de entrega. Em seguida, obviamente, você procederá, o delegado procederá à oitiva das testemunhas que acompanharam a prisão. Hoje, a doutrina e a própria jurisprudência diz que as testemunhas podem ser os próprios policiais. Claro, porque quem é que está disposto a testemunhar? É muito difícil, né? Você chega a prender um traficante, aí 2 pessoas viram, 4 pessoas... Ó, vamos à delegacia, que é para vocês testemunharem que esse cara estava traficando. Meu velho, quem é que quer ir? Ninguém, a não ser o cara que é super-homem. Tem cara que é super-homem, que acha que é super-homem, né? Acha que tem peito de aço. Aí esse cara, eu vou, macho todo eu vou. Né? Então, aí hoje a doutrina, a jurisprudência permite que os próprios policiais sirvam como testemunha. Então o que é que vai acontecer? O delegado, vai fazer a oitiva das testemunhas, depois o interrogatório do acusado sobre a imputação do crime que é feita. O nosso código, esse dispositivo, que é de 2005, hoje você tem mais uma situação além dessa, que é chamada de audiência de custódia. Então, após o lavrar-se o auto de prisão em flagrante, o preso deve ser encaminhado a uma audiência de custódia. Emanuel, e para que essa porra de audiência de custódia? Simples. Para o juiz lá definir se determina ele, logo de cara, uma prisão temporária, uma prisão preventiva, ou se dá ele uma liberdade provisória, ou seja,
de responder o processo em liberdade. E também para saber se na condução coercitiva dos policiais, se não houve abuso de poder. Então o juiz vai perguntar ao preso: eles agrediram você verbalmente? Eles agrediram você fisicamente? Por isso que obrigatoriamente também, não é, os policiais têm que passarem no IML, para que o IML dê o laudo que o cara tá novo. Veja aí, bicho, veja aí como é complicado prender alguém. Então você tem que ir para o IML para dizer, para o médico dizer lá, ó, tá limpo. Entregar lá para o juiz, para o delegado, ó o laudo aqui, ó, beleza, e para a audiência de custódia. E sabe o que pode acontecer? Como muitas vezes acontece, você sair com aquele indivíduo que você prendeu. Né? Você prendeu e o cara sai com você. Ó. E aí, fera? Tudo certinho? Tô indo embora. Né? Às vezes pede até uma carona. Dá para dar uma carona para me levar para casa, já que vocês me prenderam? Ó, para aí, bicho. Que situação, não é? Mas é assim a justiça entende que tem que ser feito isso para evitar abuso de poder, tá? Então, vamos lá. Bem, outro ponto importante, tá? É da comunicação do auto de prisão em flagrante. Então, esse auto de prisão em flagrante deve ser comunicado o quê? Imediatamente ao juiz. Então, o auto de prisão em flagrante deve ser comunicado imediatamente ao juiz. Mas isso a gente vai trabalhar lá no artigo 306. Antes disso, vamos ver o que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º e 3º do artigo 304 ainda tem a nos informar sobre a prisão em flagrante. Na tela, meu diretor. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher da prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos autos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, o enviará os autos à autoridade que o seja. Vamos lá, preste atenção. O que o delegado vai fazer? O delegado vai ouvir as testemunhas, ouvir o próprio acusado e o delegado vai saber a partir daí se abre o inquérito policial ou não. Lembre-se que quando a gente estudou inquérito, uma das formas de abrir o inquérito policial é através do auto de prisão em flagrante, não é? Então, o auto de prisão em flagrante é uma peça, não é, que determina a possibilidade da abertura do inquérito policial. Então, o delegado ouviu. O que o delegado vai fazer? Se ele entender que o indivíduo é perigoso, que ele vai atrapalhar as investigações, o delegado solicita logo o quê? A prisão temporária do indivíduo. Ó, vou solicitar ao juiz, ele não determina, ele solicita ao juiz a prisão temporária. Ou então, se o crime for afiançável, ele determina a fiança e o indivíduo vai para casa, não é? E o delegado segue com o inquérito policial. Quando o delegado, sempre que precisar de novas informações, aí ele manda citar o indivíduo para que ele venha, para que dê continuidade ao inquérito policial. Tranquilo aí? Então, é mais ou menos isso que o parágrafo 1º do artigo 304 determina. Vamos lá, vamos para o parágrafo 2º do artigo 304.
Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Isso aqui é muito interessante isso. Então vamos lá. O cara foi preso. Mas não existem testemunhas da infração. Ninguém testemunhou que aquele cara cometeu um delito. Não houve testemunhas. Então o que vai acontecer? O delegado vai determinar que com o condutor, que foram os policiais que trouxeram o indivíduo, deverão assinar pelo menos 2 pessoas que visualizaram, que testemunharam que aquele indivíduo foi apresentado à autoridade. Vejam, não tem testemunhas do cometimento do delito, mas o cara está lá. O cara foi trazido para a delegacia. Então o que vai acontecer? O delegado não pode ficar responsável por ato dos policiais, assim não. Então ele diz, peraí, para evitar que eu, delegado, seja acusado por abuso de poder. Vem cá, vocês viram aí que ele foi trazido, 2 testemunhas, vimos. Então faça o seguinte, assina aí. Junto com os condutores, porque se não houve cometimento do delito, os condutores serão processados por abuso de poder. Beleza aí? Tranquilo? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Bora lá, para a tela. Quando o acusado se recusar a assinar, vejam, não é o condutor, é o acusado, aquele que foi trazido à delegacia. Quando o acusado se recusar a assinar, ou se ele não souber, ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura, na presença deste. Então, veja, o cara não está podendo assinar, ou ele não sabe assinar, aí o que se faz? Chama-se 2 testemunhas e o delegado ou o escrivão vai fazer a leitura do auto de prisão em flagrante, onde tem um resumo da tipificação da infração. Fez a leitura? Beleza. Tranquilo? Muito bem. Artigo 305. Agora. Aqui é tranquilo. Na falta... Desculpem. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Então, na delegacia não tem escrivão, só está lá o delegado. O que o delegado faz? Ele designa uma pessoa para que ela faça, o auto de prisão em flagrante. Obviamente, para que ela possa lavrar esse auto, que não é o delegado que faz isso não, tá? Quem lavra o auto de prisão em flagrante é o escrivão. Então, para que essa pessoa designada possa lavrar o auto de prisão em flagrante, ela deve prestar
um compromisso legal. Ou seja, ó, eu vou, como é que se diz? Vou jurar aqui, né, como servidor público temporário, que eu vou exercer esse cargo de forma, não é, digna do que ele é determinado. Beleza? Vamos logo para o artigo 306, que aí é o filé. Bora lá, 306. Vamos lá, bota na tela aí. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Grifa aí ao Ministério Público, eu vou depois dizer por quê. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Por que eu mandei vocês grifarem Ministério Público? Porque quando vocês estão estudando direito constitucional, quando se está estudando direito constitucional, o que está lá no artigo 5º? Que a comunicação da prisão deve ser imediatamente ao juiz, à família ou pessoa indicada pelo preso. Isso está no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Se cair uma questão dessa, a comunicação deverá ser feita para quem? Juiz, família ou pessoa por ele indicada pelo preso. Isso, na prova de direito constitucional, ela está corretíssima, porque o dispositivo, né, salvo engano, é o inciso 62 do artigo 5º, é o inciso 62 do artigo 5º, se não for o inciso 62, é o inciso 61, é um desses dois do artigo 5º, ele determina isso aqui. Todavia, na prova de processo penal, a comunicação, ela deverá ser feita a 3 pessoas. Juiz, a família ou pessoa indicada pelo preso e ao Ministério Público. Tá certo? Então, deverá ser feita a uma dessas 3. Quer dizer, a uma dessas 3 não, a todas essas 3. Todas essas 3 deverão ser comunicadas da prisão do indivíduo. Por quê? Por que a comunicação? Porque é proibida a incomunicabilidade do preso. O preso ficar incomunicável é proibido, pessoal. O preso não pode ficar incomunicável. Por que ele não pode ficar incomunicável? Porque isso é abuso de poder. Isso se torna uma prisão ilegal. Tá certo? Aí vem um ponto de discussão. Ponto de discussão geral. E qual é o prazo dessa comunicação? Qual é o prazo dessa comunicação? Eu não estou falando em entregar o auto de prisão em flagrante. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando do encaminhamento do auto de prisão em flagrante. Eu estou falando qual é o prazo dessa comunicação. Vocês viram que no artigo 306 ele não fala em prazo. Ele só diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente. Convencionou-se alguns doutrinadores que esse prazo de comunicação deveria ser em até 24 horas. Por que convencionou-se isso? Porque a gente vai ver que o parágrafo 1º, coloca aí na tela aí, meu diretor, por favor. Parágrafo 1º diz o seguinte, que em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado
ao juiz competente, grifa aí, o auto de prisão em flagrante. Mas vejam, ele não está falando em comunicação, ele está falando em encaminhamento. Então, o delegado tem até 24 horas para encaminhar ao juiz o auto de prisão em flagrante. Aí o que foi que muitos doutrinadores disseram? Ora, se o auto de prisão tem que ser encaminhado em até 24 horas, esse encaminhamento serve como comunicação. Então, a comunicação deve ser em até 24 horas. Para a prova, não vai dizer isso. A ideia é que, para a prova, é de imediatismo. Está ali, imediatamente. Ou seja, foi preso, comunica ao juiz agora que a prisão do indivíduo. Comunica imediatamente a ele que o indivíduo está aqui lavrando o auto de prisão em flagrante. E eu tenho em até 24 horas para enviar o auto de prisão em flagrante. Essa é a ideia para a prova. Para a prova, não coloque 24 horas. Na prática, a comunicação vai com o encaminhamento do auto de prisão em flagrante. O delegado não liga para o juiz dizendo, quando eu encaminhar o auto de prisão em flagrante, logicamente ele vai saber que alguém está preso. Mas isso é a prática, pessoal. A prática não cai na prova. O que cai na prova é a teoria. Então, na teoria, a ideia é de imediato. Foi preso, juiz. O cara foi preso. Juiz, fulano de tal está preso. A ideia é de imediatismo. Tranquilo aí, pessoal. Para vocês não se ferrarem, tá? Então, mais uma vez na tela, só para a gente completar o seguinte. Que esse auto de prisão em flagrante, ele deve ser encaminhado ao juiz competente, não é? Ao juiz competente. E caso autuado não informe, ou seja, o cara que está preso, o autuado, o cara que está preso, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, então esse auto de prisão em flagrante, a cópia integral do auto de prisão em flagrante, vai ser também encaminhada à Defensoria Pública. Então, cuidado aí. O encaminhamento do auto de prisão em flagrante não é comunicação, porque a comunicação deve ser feita a quem? Ao juiz, à família, à pessoa por ele indicado ou promotor. Mas o encaminhamento deve ser feito ao juiz competente. E se o preso, se o autuado, que é o preso, não informar o nome do seu advogado, aí a cópia integral desse auto de prisão em flagrante vai ser entregue à Defensoria Pública para que ela possa realizar a defesa desse indivíduo, né? Que é o chamado defensor público, mas só se ele não tiver advogado constituído. Se ele informar, meu advogado é fulano e tal, então não vai ser encaminhado à Defensoria Pública. Tranquilo aí, meus amigos? Muito bem. Então, vamos encerrar esse bloco, não é? De prisão em flagrante, tá? Estamos aí nos dispositivos, né? No procedimento de prisão em flagrante. No próximo bloco a gente continua e só lembrando, a gente ainda vai ver aquela história de flagrante forjado, preparado, não postergado, não se preocupe, tá certo? Tá, beleza? Então, até mais.